E o medo é uma sensação instintiva e natural, mas para as crianças o medo tem a ver também com a faixa etária. Cada faixa etária a criança apresenta algum tipo de medo. E para falar sobre o medo infantil e como lidar com ele, hoje nós conversamos com a psicóloga Adriana Fuccaroli. Ela deu algumas dicas de como os pais podem ajudar essas crianças a deixarem de sentir o medo. Então, na primeira infância, praticamente é o medo de tudo, né? De animais, de sons, de barulhos desconhecidos, até sons da natureza, como a chuva, o trovão, o escuro, outras pessoas que não conhecem. Agora na pandemia, porque as crianças pequenas, elas são bem sensíveis a nossas expressões, o nosso jeito de falar e principalmente a expressão. E a gente com máscara, né? Então é muito difícil de identificar a expressão, então as crianças pequenas ficam meio assim, né? Quer que a gente tire a máscara, fica meio olhando assim, meio receosa. Então é por isso que também eles não gostam muito de pessoas que usam fantasia, que são mascarados, que nem palhaços e esse tipo de situações, né? Então, assim, gera muita insegurança, por quê? Porque elas fazem essa leitura, né? Das expressões das pessoas para saber, para entender o que está acontecendo. Então, assim, é praticamente o medo de todas as coisas, né? Na primeira infância, vamos dizer assim, a gente sente medo, no geral, das coisas que a gente não conhece. E com os pequenininhos, né? Eles conhecem tão poucas coisas, conhecem só a casa deles, o pai e a mãe, as pessoas mais próximas. Então, todo o restante pode gerar esse tipo de sentimento que é o medo. E para aquelas crianças, né, que já estão maiores aí, numa faixa etária de mais de 5 anos, que começam a verbalizar os medos, né? Nessa faixa etária, qual medo é mais comum? Vixe, é de se perder dos pais morrerem, né? Então, assim, ou dos avós morrerem. Então, e agora em épocas de pandemia, com esse assunto super em alta, então, assim, eles têm muito medo, muita insegurança com relação a isso, né? Como os adultos também se queixam muito a respeito do medo do desemprego, medo dessas questões, então as crianças também acabam relatando esses medos, né? Então, eu tenho medo do meu pai ficar desempregado e os outros medos, como de ladrão, de ser assaltado. Esses medos também são bem comuns, né? Adriana, e como que os pais podem lidar com esse medo, né, independente da faixa etária? Qual que é o papel dos pais diante do medo infantil? Então, primeiro é dar acolhimento, é estar ouvindo tudo isso, porque aquele sentimento, ele é verdadeiro, ele é real, a criança se sente ameaçada, por isso que ela expressa dessa forma, né? Querendo evitar, chorando, se escondendo, querendo evitar aquela situação. Cabe a gente, adulto, estar demonstrando para a criança que não há perigo, que está tudo bem, de ir explicando o que vai acontecer, quem são aquelas pessoas, porque a gente está indo naquele lugar, né? Isso vai com certeza tranquilizar, né? Primeira coisa é acolher esse sentimento e depois tentar resolver, né, Adriana? Isso, e sempre falar a verdade, né? Então, assim, às vezes a gente fala, ai, não vai doer nada, vai levar para tomar vacina, não vai doer. Não, na verdade vai, mas vai doer um pouquinho, né? Então, assim, mas que a gente consegue, que eu vou estar aqui, vou segurar você, né? Vou te dar um abraço, vou segurar na sua mão, vou te dar um beijinho. Então, assim, a gente acolhe, só que sempre falando a verdade, né? O que vai gerando muito medo e mais pra frente vai gerando ansiedade é essas coisas que a gente às vezes, não é nada, é tranquilo. E daí não é bem assim. Então eu sempre prefiro que a gente vá falando sempre a verdade, né? Então daí a criança vai aprendendo a lidar com isso, né? Que, sei lá, por exemplo, uma vacina ou uma injeção, vai ter uma picadinha que é um incômodo, mas ele é suportável, vai durar por pouquinho tempo, não é? E a gente vai ter o acolhimento da pessoa próxima.